Graça e paz nesta manhã, que Deus abençoe para que nós estivermos aqui preparados, né? Já com a palavra no nosso coração, onde aquele gravou as palavras deles, mas em espírito e verdade. Nos concedeu aqui um novo céu, nova terra, para que nós não venhamos aqui se meter em política, se meter em religião, se meter no mundo secular, que estão em guerra. Por que estão em guerra? Porque procuraram esta guerra. Então, a fofoca, o disse-me-disse, o xingamento, né? Porque não entenderam a graça, não entraram pela porta, então não se transformaram, né? Porque temos que ser o novo homem, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12, versículo 2. Então, uma mente transformada, ela não quer guerra, ela quer paz com todos. Então, o mundo inteiro, tá? Não vive uma paz de Deus. Por quê? A graça é revelada. A graça, meu amado, ela veio para libertar o homem do mundo secular e do religioso. A graça veio para isso, para tirar o orgulho, para tirar a soberba, para tirar aquilo que eles querem, o poder, tanto de um lado como de outro. Então aqui Deus nos deu esse poder de pregar a palavra, tanto no meu coração, como no coração daquele que crê, para sair disso e entrar aqui, novo céu, nova terra, onde aqui você não está em guerra, aqui você está em paz, com Deus no coração, sempre aqui, com esse amor e com esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E hoje ouça o quanto Deus te ama. Ele casou com a igreja e você reclama. Hoje você é filha, é herdeira de Deus. Você é mais que vencedora, propriedade exclusiva de Deus. Agora a minha graça basta para você. Você já tem o evangelho de poder. Não é segundo as nossas obras, mas as que Deus fez em seu Filho lá na cruz. Hoje você tem um grande amor, que é Cristo Jesus, no teu coração, o nosso Senhor. E hoje você ainda reclama, mas dentro de você tem um Deus que te ama. Ele sempre te amou e vai te amar para sempre. Por isso, meu amado, temos que entender o Evangelho da Graça. Não é segundo as nossas obras, né? Porque se fosse segundo as nossas obras, nós vamos nos gloriar aonde? No homem. A glória aqui é de Deus. Então eu tenho que diminuir para que ele aqui venha crescer mais e mais na minha vida. Por isso, segundo Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta. Antes da cruz, os fariseus, né, jogavam fermento na massa, colocavam fermento, que é batismo nas águas, que é o jejum de Daniel, que é a Santa Ceia, que hoje virou, que era a paz judaica, virou Santa Ceia. É dar o dízimo, é guardar o sábado, é ir para o monte, é fazer muitas coisas que Deus não ensinou a fazer, como, né, você às vezes vê aí, né, na mídia, né, irmãos chamando a Santa Ceia da Ressurreição. Onde que existe isso, amado? Cristo foi formado em nós. Por isso, já está dentro de nós a esperança, a promessa, o amor e o perdão, porque ele foi formado no meu coração. Ele está aqui inteirinho dentro de mim. Para quê? Para falar de amor, de perdão e de verdade para um coração que se rende ao Cristo. Porque aqui é amor, aqui é perdão, aqui a porta é estreita. Tem que entender que a água aqui é espiritual. O pão aqui é espiritual. Eu sou o pão que desceu do céu. João 6,51. Já desceu lá. Na cruz ele veio como Espírito de verdade e hoje aqui ele é o guia da igreja. O Espírito Santo ensina você e eu, porque a reconciliação já aconteceu. Não foi você que me escolheu. Né? Você não pode aceitar Jesus. Ele te escolheu, porque você é um predestinado, você é um eleito. Se você aceita, como eu aceitei lá aos 40 anos de idade, eu vivia escravo do pastor. Mas agora não, eu me reconciliei com ele.
Então não foi você que me escolheu, eu que escolhi a vós outros, agora você vai e dê fruto para mim, para Deus, não para o homem. Então as pessoas, por terem livre-arbítrio, elas seguem o homem. Então está aí, João capítulo 15, 16. Então a ninguém hoje, da cruz para cá, conhecemos segundo a carne, pois temos um espírito, segundo Coríntios 5, 17. Então tudo aconteceu na cruz, para que você entendesse a água que ele deu para aquela mulher samaritana, lá no deserto, no Poço Jacó, lá no Egito, ele já deu lá. Não dá mais hoje essa água aqui, natural, tá? Ele deu água espiritual para aquela mulher lá, porque ela pediu, dá-me sempre dessa água. Mas hoje você vai buscar água onde? Lá na igreja do pastor. Lá tem uma garrafinha d'água que eles compram aquela água, e você acredita naquela água ali. Então, você que me ouve nesta manhã tem livre-arbítrio, porque você está no corpo de carne. Só que a minha carne ele matou na cruz. Romanos 6,3, com conhecimento, inteligência e sabedoria, para que aqui vivesse já o Cristo, o que citou dentro de mim, dentro de você, daquele que crê. Por isso, né, ele citou a Santa Ceia da Ressurreição. Não existe isso. Agora, eles inventam uma história e jogam na igreja. Como a igreja lá é do homem, ela está cheia, porque a porta lá é larga. Mas aqui é estreita, aqui não. Aqui ele já é o espiritual em mim, dentro de mim. Por isso existe o corpo natural, né? 1 Coríntios 15, 44, e existe o espiritual. O espiritual está dentro de mim aqui, você não vê. Você tem que crer que aqui Deus fala através da nossa boca. Da minha boca ele está falando. Então aqui João 4, versículo 13. Afirmou Jesus, quem beber desta água, que água é essa? Água material. Tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar de água viva que hoje é eterna dentro de nós. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha a ter sede, nem precise vir aqui buscar. Onde é que o pastor chama para fazer uma vigília? Na igreja dele. Busca uma água aqui, vai vir um profeta, né? Vem de fora. E lá, esse profeta é um profeta natural, não é espiritual. O profeta está aqui. Jesus, o espiritual. Esse é o profeta que profetizou. E trouxe para você o quê? Um reino do Filho. Teu amor está dentro de você hoje. Mas você hoje é herdeiro. Você hoje é filho. Você hoje serve um Deus vivo dentro do teu coração. Quando você tem esse amor de Deus, esse perdão, não é paixão pelo mundo. Tanto religioso e secular. Isso é uma paixão pelo mundo. Por isso que o mundo está como está aí. Né? A ponto de estourar uma guerra. Porque o pessoal está seguindo homens. Homens este, desviado da verdade. Que não, aqui Cristo, temos que seguir ele. Para entender, como Paulo falou. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então tem que ser de Cristo, não do homem. Por quê? Aqui você vai entender e comer o melhor dessa terra, como falou Isaías 1,19. Aí sim você está vendo um profeta que Deus inspirou lá atrás. Deus não ungiu ninguém aqui com óleo de mercado, nem com azeite, não. Lá ele ungiu com a palavra, como aqui. Aqui é a palavra que liberta. 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Porque era segundo a carne, agora não, agora segundo o Espírito. Hoje o marido está aqui dentro de mim, dentro de você. Por você ser igreja hoje. Gloriosa, formosa, sem ruga, não tem defeito. Que é Efésios, capítulo 5, 6, 7, ali está. Traição da lei para a graça. Onde abundou a lei, superabundou a graça. Então a graça é superior à lei de Moisés. Por isso, Gálatas 3. A fé que haveria de vir chegou. Para quê? Para que você abrisse tua mente e entendesse o mistério dentro de você. 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tem marido. 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, ele falava sempre a verdade. Por isso a verdade é que liberta. Né? Quando eu aqui falo, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Da religião, da lei de Moisés, das falsas doutrinas, daquilo que induz você ao erro. Por isso a guerra está aí. Porque você não ouviu Cristo falar. Se você largar isso lá, fora, você entrou pela porta, que você sentou, Deus falar com você. Por isso ele falou, o trono é onde eu estou, mas a terra é o estado dos meus pés. Atos 7,49. Então já estamos aqui.
no céu e nova terra. 18. Porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Então você vai entender. Apocalipse 21. Ele desceu do céu, noivo adornado, e casou com a igreja. Quem é a igreja? Somos nós hoje. E quem é o cabeça? É ele que é o Cristo. Por isso ele falou, João 10,16. Há um pastor e uma igreja. O pastor é ele, é o Cristo. Ele falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 3:1. E quem é a igreja? Você. Gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito, mas vão te olhar segundo a carne. Aí vem a condenação, expulso da igreja, está desegrejado. Você servia lá enquanto você dava dinheiro. Mas quando você começou a reclamar, te expulsam de lá. Mas aqui não. Deus aqui te reconciliou com ele, para você entender que você não aceita Jesus. Você aqui foi escolhido por ele, porque você é um predestinado, você é um separado. Então aqui ele falou, né, no 19, o Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és um profeta. Então ele foi um profeta, tá? Como Jesus Cristo, né? O Filho do Homem. Ele aí vem, entrega o reino ao Pai, o Pai desce do céu, está dentro de nós, para nos ensinar as verdades que ele liberta. Então aqui está o ministério da reconciliação. Por isso que Paulo foi escolhido. Deus não escolheu Tiago, João nem Pedro. Quem escolheu lá foi Jesus de Nazaré, num corpo de carne. Aqui não. Quem escolhe aqui é o Espírito Santo. Por isso está aqui o ministério da reconciliação. Está aqui 5:18 de 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então não tem ninguém aqui desegrejado, desviado ou fora de Deus, porque Deus fez de você a igreja dele, porque ele falou, eu não entrei em santuário feito muçulmana. Atos 17:24 e 25 está lá. E também não é muçulmano, quando faz Santa Ceia, quem serve ali? São os irmãos. Mas sem conhecimento, trabalham ali para um pastor. Mas aqui não, o teu pastor é Cristo. Então ele está sendo formado em nós. Por isso, Gálatas 4:16 e ali em diante, Paulo teve o que? Dor de parto. E por falar a verdade, Paulo conseguiu muitos inimigos, porque a verdade, ela dói. Por isso, quando a pessoa faz coisa errada aqui, que vai diante de um tribunal, ela não quer aceitar. Ela nunca fala a verdade, porque se ela falar a verdade, a condenação para ela é pior. Mas ela continua mentindo, ela vai presa por esse mundo que aí está, segundo a lei dos homens, mas ela não fala a verdade. Então a verdade é muito bom falarmos. Por quê? Pois é essa que liberta um homem da religião, desse mundo secular que aí está. 19. Reconciliação aconteceu. 19. A saber que Deus estava em Cristo. Está vendo? Deus estava em Cristo. Olha só. Não é que Jesus era Deus. Ele estava como filho, tá? Ele entrega o reino ao Pai, mas o Pai estava ali com ele. Como o Pai está comigo. Eu não sou Deus, mas eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo de um pastor. Ovelha marcada, não. Hoje eu sou herdeiro, sou filho. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Está vendo? Por quê? O pecado era a transgressão da lei. Por isso aqui, 1 João 3, 4, 5, 6. Eles transgrediam a lei e havia uma sentença para eles. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença foi na cruz, para que aqui você vivesse o amor do Cristo no teu coração, com esse amor, com esse perdão. E confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então essas pessoas que estão nesse mundo aí, têm que se reconciliar com Deus. Estão debaixo de homens que pregam mentira, que falam mentira e se contaminam. É que sempre leva as pessoas a entenderem Marcos 4, 19 e 20. 19, ele se converte, acha que se converteu, então vão para a luxúria, vão para o pecado, vão para aí, para esse mundo que aí está, os dois mundos. Só que quando você vai ler o 4:20 de Marcos, ali está, a palavra ela cresce em você, a 30, a 60, a 100 por um. Você que é um predestinado, um eleito, um separado, você é mais que vencedor. 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós. Então ele se fez pecador lá, porque o pecado havia antes da cruz. Na cruz tirou, aqui nós cometemos uma obra da carne, aquilo que eu planto eu vou colher. O Bolsonaro está colhendo, porque ele plantou.
não é convertido a Cristo. Porque se fosse convertido a Cristo, não fazia o que ele fez. Por isso paga um preço, porque plantou mal o pecado por nós, para que nele fez justiça de Deus. Então nós somos justificados por Deus. Romanos 5. Por eles não entenderem isso aqui, eles fazem coisa errada e vão presos. Por quê? Fizeram as obras más. E nós, 6, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por quê? A graça eles receberam em vão. Se a graça basta para mim, já dizia Paulo, 12:9, 2 Coríntios, Paulo, a minha graça te basta. Então eu comecei a entender. Isaías 1:19, se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra, que é aqui no meu coração. Novo céu, nova terra, Isaías profetizou, 65, versículo 17. Ele viu, mas não viveu. Aqui temos que viver novo céu, nova terra aqui. Mas se todos entrarem aqui, a religião e o mundo secular acaba. Agora, os escolhidos virão para cá. Por quê? Entenderão, porque é pela graça, é pelo evangelho, é pela palavra do poder, de amor e moderação, já no coração. 2 Timóteo, versículo 1, 8 e 9, o evangelho de poder, que está onde? Dentro de mim e de você. Então, sem entender isso aqui, as pessoas metem os pés pelas mãos e depois pagam um preço. E fica chorando, porque quer se justificar diante de Deus. Mas Deus não tem nada a ver com esse corpo de carne aqui. Ele aqui falha, eu aqui pago um preço, porque eu não ouvi Deus falar comigo. Porque ele falou que me ama, que me ama e que me ama, e nunca mais me abandona. Então, quando eu abandono Deus, quando as pessoas falam assim, eu vou sair da graça, ela fala que saiu da graça, mas não saiu da graça, porque ela está debaixo da lei e não entendeu a graça. Da graça ninguém sai, porque aqui houve uma reconciliação. Aqui ele mora, aqui ele vive, aqui ele desceu do céu. Então você tem que tirar o quê? O chapéu para ele, porque ele aqui mora e vive, para te colocar aqui o quê? Um reino inabalável, onde aqui você come, você bebe, você dorme, você acorda e ele vela por você. E aqui você foca nesse amor que está dentro de mim, dentro de você. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Graças a Deus, dê um like nessa mensagem. Muitos precisam ouvir para entender o mistério, que outrora estava oculto e hoje dentro de mim, dentro de você. E hoje ouça o quanto Deus te ama, Ele casou com a igreja e você reclama. Então, antes da cruz, era o noivo. Mas quando ele casa, ele desce do céu e casa com a igreja. Aí fez ela mais do que vencedora, propriedade dele, exclusiva dele. Então, ninguém pode aqui roubar meu coração. Por quê? Já está aqui fechado. Ele me deu esse amor, esse perdão, para que você entenda essa palavra no teu coração. Se você focar aqui nas 14 cartas de Paulo, como Paulo sempre vem mencionando, né? Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo foi separado para o Evangelho. Então, ouvimos Deus falar que nos ama e nunca mais nos abandona. 13:5 de Hebreus. Você que está desviado, né? Acha que está desviado, desigrejado, o pastor expulso da igreja? Não. Você é a igreja. Porque você vai ler Hebreus 9, 23, 24, ali o Espírito Santo entrou dentro de você, mas não entrou lá. Porque lá é uma igreja vazia. Não tem o pão de cada dia, que é a palavra de Deus, em espírito e verdade. Amém. Glória a Deus. Receba no coração essa palavra e se converta a Cristo, porque Ele é o nosso pastor. E Ele falou, nada nos faltará. E disse o quê? Ungiu você e eu, aquele que crê. Óleo de alegria, é o Espírito Santo em nós. Salmos 3:5. Então, o óleo do pastor, o azeite do pastor, não vai nos curar, não vai nos salvar, não vai aqui nos transformar, porque na cruz Ele transformou. Lá ficou o nosso velho homem, para que aqui eu fosse um homem de Deus e pregasse as verdades que libertam. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor.